Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu aí na última semana e o assunto mais trágico, mais comentado e mais falado, não só aqui no Brasil, nem nas redes sociais brasileiras, mas no mundo inteiro, foi as questões relacionadas à Amazônia ou aos incêndios na Amazônia, né? E aí a gente precisa levar em consideração várias questões que foram colocadas aí. Uma delas é a gente tem, eu tento, por exemplo, não culpabilizar ninguém antes de qualquer coisa, apesar de também fazê-lo às vezes, que é o mais natural, porque a gente precisa prevenir depois que não venham pessoas da mesma forma, ou com o mesmo discurso, ou agindo do mesmo jeito, provocando as mesmas coisas daqui a pouco tempo, né? Então, às vezes, assim, a gente acaba culpabilizando. E eu sempre tenho um certo cuidado, e eu gostaria de ter colocado isso lá no início dos meus vídeos, desde quando eu faço vídeo, eu sempre penso nisso e não coloco, é que eu deixo um pouco de tempo passar, eu não saio chutando uma vez ou outra, se eu conheço o assunto, eu replico, eu falo sobre logo de cara, mas isso é raro quando diz respeito à política, à sociedade e a preconceitos, né? Para não, justamente, não gerar mais preconceito. Raramente eu desfaço alguma coisa que eu fiz na internet ou nas redes sociais, justamente porque eu tenho esse cuidado. Mas vejamos, a questão da Amazônia, ela teve um peso muito grande na mídia mundial esse ano, e essa semana principalmente. Então o debate já está sendo feito há algum tempo, por conta das promessas de campanha que foram feitas pelo atual presidente. O que nós precisamos ver para avaliar o que aconteceu essa semana é que já há algum tempo, faz mais ou menos um mês, o grupo, um mês não, uns 15 dias, talvez 20 dias, um jornalzinho lá do interior do norte, lá da cidadezinha do norte, eu não me lembro agora, depois eu posso deixar nos links para vocês, é chamada Folha Progresso. Ela trouxe, né, esse jornal trouxe à tona, no dia 5 de agosto, trouxe à tona uma ideia de que estava rolando, que estava acontecendo na região ali, em termos de conluio, vamos falar assim, porque é exatamente essa talvez seja a palavra, para não chamar os caras de quadrilheiros, porque são bandidos, se tacam fogo na floresta do jeito que fizeram, são bandidos, mas existia um grupo de fazendeiros, comerciantes e pessoas afins que estavam se preparando para no dia 10 de agosto colocar fogo em muitos locais na região. Isso aí provavelmente se espalhou pela região norte, né? Os 9 estados da região norte ali, que estão sofrendo pra caramba com essa situação, provavelmente se espalhou para esses estados, esse tipo de coisa. E aí foi via WhatsApp, como sempre, o lixo que acaba vindo pelo WhatsApp principalmente, mas isso aí tomou uma proporção muito grande, né? Não adianta a gente tentar falar que, mas já sempre acontecia, sempre houveram os focos de incêndio na região amazônica, mas nunca, talvez com essa intensidade, ou os que aconteceram com essa intensidade ou próximo, foi muito específico ali num determinado momento, mas talvez a diferença agora seja a, a instigação, o incentivo a partir das falas de um governo, né, de um presidente. Que é isso, esse é o grande problema que a gente está discutindo. E quando ele veio na campanha falando que não ia ter mais reservas de índio, que ia acabar com quilombolas, com não sei o que ele fez? Ele estava dando aval para essas pessoas agirem como elas achavam que podiam agir. Por isso que é muito complicado quando a gente fala do presidente, a gente não fala simplesmente pelas falas idiotas que o presidente atual faz, mas por não respeitar o rito, por não respeitar o cargo, por não falar com uma certa oficialidade. Ele não fala com oficialidade, mas ele incentiva quem não acredita que tem que existir pelo menos um bom senso para podermos vivermos em sociedade, né? Então, desde a campanha ele vem fazendo isso. Essa motivação dada a essas pessoas, desses grupos que colocaram fogo em vários pontos da floresta amazônica, não veio, logicamente, ele não chegou e disse, olha, você vai lá e coloca fogo, mas veio quando ele foi lá no Pará e falou um monte de besteira, que tinha que matar comunista e assim por diante, e que ele tem falado que seja nas entrelinhas, que seja de forma muito clara,
que não aceita as demarcações de terra, não aceita que o agronegócio não possa se expandir, queimando e tomando a floresta que é pública, né, que são terras públicas. Mas, ao mesmo tempo, ele não fala, ele não quer que o pessoal, por exemplo, do MST, que são famílias pobres que não têm onde plantar, tenha seus espaços para plantar. Mas uma das coisas é você falar isso em campanha e outra coisa é perpetuar isso durante o governo. E aí foi uma das coisas que provavelmente incentivaram essas pessoas a, segundo essas mesmas pessoas, provocar e mostrar para o governo que ele está sendo apoiado e também provocar que o governo pense neles para poder liberar o acesso às terras, né? Então, isso é uma das coisas que ficou claro aí nesses grupos, segundo as reportagens. Outra coisa foi, nessa semana, que foi muito dura, foi o que ele colocou, impôs em relação à Ancine, né? A Ancine, ela tem aí uma função de ajudar a regulamentar, regular, vamos pensar assim, essas questões relacionadas ao cinema brasileiro e de captar também recursos ou autorizar a captação de recursos para essas obras, para os filmes, para as séries que estão por aí. Só que parece que a Ancine agora é um espaço dentro da casa do presidente, porque ele acabou cortando, segundo ele, porque ele passou um dia inteiro provavelmente vendo séries LGBTs, para alguém cortar séries, eu imagino que tenha sido a partir daí. Ele cortou todas as possibilidades das séries que possam ter alguma ação relacionada, ou alguma produção relacionada ao público LGBT, né? E mais alguns outros, mas ele que eles chamam de ideológico, que é ridículo isso, mas isso afeta diretamente provavelmente vai afetar, a gente vai perceber daqui a pouco, mas afeta diretamente as pessoas que estão nessa situação, que são LGBTs, né? Que fazem parte desse grupo, vamos colocar assim. Então, se a gente não tiver muito cuidado, a gente vai ficar com projetos de incentivos aí parados, porque o cara que está na presidência não quer ter séries LGBTs, mas a sociedade é composta por famílias LGBTs, por pessoas LGBTs, mas por pessoas que precisam saber como respeitar o outro. E essas séries, por mais que alguns não gostem, por mais que alguns mais religiosos, mais moralmente, que se acham mais moralmente elevados não gostem, facilitam esse respeito de um pelo outro, né? De nós como cidadãos, nós como sociedade. Então, isso é uma das coisas também que rolou aí, e aí é preciso muita discussão na sociedade sobre isso. Nós não podemos achar que censuras como esta, isso é censura clara e explícita, possa ser uma coisa legal dentro de uma democracia, né? Outra coisa foi a tentativa de intervenção lá no Banco Central e, de novo, no Ministério da Justiça, né? Existe um enfraquecimento do Moro aí, claro, é provocado, talvez de forma bem deliberada pelo Jair Bolsonaro. As manifestações de hoje mostraram um antagonismo muito grande entre os próprios grupos de apoio ao Moro, à Lava Jato e os bolsonaristas, né? Então está havendo sim uma briga entre o presidente e o ministro ali, que seja velada, mas ela está rolando. E a ideia de que o COAF ficasse na pasta do Moro, acabou indo por água abaixo e voltou lá para o Banco Central, né? Então não foi para o Ministério da Justiça, isso poderia talvez ajudar o Moro, talvez a ideia tenha sido essa, de não dar muita munição para ele, porque com o COAF na mão do Moro, ele ia ter mais acessos ao Bolsonaro, à família Bolsonaro, principalmente ao Flávio. E eu imagino aí que de uma hora para outra pudesse ser uma dessas coisas que levou o Jair a não deixar essa pasta dentro da pasta da Justiça, né? Ou seja, o COAF dentro do Ministério da Justiça. E aí a gente viu, fora essas questões relacionadas ao governo federal, nós vimos falando, o PSDB falando sobre a expulsão do Aécio, e é legal que a gente pense isso. O Aécio foi um dos provocadores da crise de 2016, com aquela molecagem dele, com a não aceitação do resultado da eleição, com a provocação que ele mesmo coloca em determinadas conversas, que ele fez aquilo para encher a paciência do PT,
né? Um moleque que deixou o país numa situação bem complexa, extremamente dividida, e ele hoje está sendo cogitado para sair, ou cogitado a sua expulsão do PSDB, porque o Dória não quer arranhar a imagem dele. O Dória não é santo, a gente sabe disso. O Dória tem problemas lá na Embratur da década de 80, e a gente se não sabe que o Dória nunca foi santo, não é uma pessoa confiável, não é um político bonzinho. Ele está ali colocando, sim, os amiguinhos dele dentro dos esquemas dele e vai fazer isso para chegar à presidência com muita força. Mas essa briga tem ainda alguns resultados que a gente vai ter que esperar para ver onde vai dar, porque o próprio PSDB vai reagir. Por mais que o Aécio seja um pária dentro da política nacional hoje, o PSDB não vai concordar simplesmente em abrir mão dele, nem ele vai concordar em abrir mão do que ele, na cabeça dele, construiu, né? Então, essa é uma das coisas. Mas eu peguei esse gancho aí justamente por conta de uma coisa muito mais complexa. Hoje, teve manifestação pró-Moro, pró-Lava Jato. Raríssimos, gatos pingados assim, talvez a Paulista tenha sido o que tenha mais, pelas fotos que eu vi, pelos os vídeos que eu vi, não passava de 1.000 pessoas ali, se muito, né? E aí eu vi alguns outros espaços que foram ocupados, né? Em Santos, umas 30, 40 pessoas, aqui no Nordeste, talvez uma passeata com alguns gatos pingados, mas é isso que eles têm para oferecer hoje. O maior problema é que essas pessoas estão indo para as ruas, essas pessoas incentivadoras das agressões ou da polarização, elas já não estão sendo aceitas pelos próprios grupos que eles ajudaram a criar com os discursos deles. O Aécio é um desses. O Aécio não consegue entrar em nenhum desses grupos, nenhum desses carros de som, mas também aí a gente viu hoje a Carla Zambelli sendo expulsa, né? Aos gritos de fora Carla Zambelli, que é uma das grandes incentivadoras dessa polarização. Ela ganha com isso, porque alguns poucos vão ainda ficar do lado dela, mas é bom a gente começar a perceber. Hoje teve uma foto aí, uns vídeos que viralizaram muito, por conta da Maitê Proença estar junto com vários artistas que são mais ali pró-pautas progressistas, né? Mas a Maitê a gente sabe que foi uma das pessoas que apoiaram o Bolsonaro lá no início, no começo da campanha dele e aí assim por diante. Por que eu estou falando isso? A Maitê, dentro de um grupo, vamos dizer esquerdista, porque é o que eles estão chamando, mas é um grupo mais progressista, com artistas mais progressistas, né? Estava lá o Caetano, estava lá os parlamentares do PSOL, alguns do PT. E aí ela não foi expulsa, ninguém falou fora Maitê Proença, mesmo sabendo desse passado dela, dessa situação que ela criou também aí nessa campanha. A diferença talvez seja num pouco dessa questão de ser um pouco mais tolerante. Talvez esse pessoal que criou a polarização, soltou os monstros, abriu a caixa de Pandora, não tenha percebido quanto é perigoso para eles, mas para todo mundo, para todo o Brasil, né? Por outro lado, o que me preocupa a gente, ontem eu estava vendo uma reportagem do João Filho lá do Intercept, do João Filho não, é um outro repórter do Intercept falando que está acompanhando aí como infiltrado alguns desses grupos, e ele percebeu uma radicalização muito grande, inclusive uma migração desses mais radicais para os Chans, né, o Eichan, o Fochan e o Dogolochan. Lá, esses espaços são espaços de um grande número de pessoas muito radicais, uma radicalização extrema, de um extremismo grande. E aí é a preocupação que a gente precisa começar a ter. Com os poucos que sobraram, que estão apoiando, ou que não estão apoiando, mas que estão levando a radicalização, que forem citados a colocar para fora,
que a gente precisa começar a se preocupar se isso não vai vir para a sociedade em breve, como aconteceu ali em Suzano, com aqueles meninos que estavam nesses chãs, inclusive. Então é bom a gente ficar de olho, é bom a gente discutir, é bom não ficar de cabeça fechada para tudo que está acontecendo, mesmo que você esteja ideologicamente mais afinado com o Bolsonaro ou contra ele, contra a forma que ele trabalha. É bom todos se precaverem, porque nós temos famílias, nós temos pessoas nas nossas famílias das quais a gente gosta, as quais a gente ama, e aí, se acontecer alguma coisa, todos nós sofremos com isso. Então, ficamos por aqui, mas vem comigo para a gente discutir mais sobre vários assuntos, sobre política, sociedade, sobre esse Brasilzão nosso, que precisa de pessoas discutindo sobre isso. Falou, gente, um abraço a todos, a gente se fala.